palavra não volta vazia. Quando é de Deus, a palavra não volta vazia. Se você está dando fruto, pode ter certeza, você vai ser apedrejado. Quando a gente entende que Jesus está acima de todas as coisas, a gente vai dar fruto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tudo é uma escolha. As pessoas ficam se escondendo, ficam omitindo, né? E a vida é feita do seguinte, de escolhas, de movimento. Você tem que se movimentar, você tem que se posicionar e você tem que escolher. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é mais um Crescer e Multiplicar, falando de fé, falando de Deus, falando de movimento e falando de alianças. Esse capítulo é mais um capítulo da série espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Que sem Deus a gente não é nada. Sem colocar primeiro as coisas do céu, colocar em primeiro lugar as coisas do céu, nada vai adiantar aqui na terra. Observação, né? Sem negligenciar o que nós precisamos fazer. Se movimentar, se conectar, ter caráter, buscar fazer as coisas certas. E eu acredito que alianças mudam destino. Alianças mudam destino. Então, no capítulo anterior, nós falamos sobre escutar a voz de Deus. E agora a gente está falando aqui sobre alianças e sobre frutos. Você quer conhecer alguém de Deus? Os frutos que essa pessoa tem. Porque frutos é poderoso. Você quer conhecer uma árvore? A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Não é isso? Eu estou aqui com 2 convidados especiais. Que eu caminho já ao longo de um tempo, um amigo, um pastor, um conselheiro, um intercessor, um mentor de verdade, que não é um mentor de palco, é um mentor de vida. Estou aqui com meu amigo aqui, pastor Rogério Iglesias. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Deus é fiel, saímos do Rio de Janeiro para estarmos aqui, né? Para nós é um privilégio, porque foi longa a caminhada, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Muito bom. E estou aqui com um convidado também especial, pastor, profeta, o pastor Marcílio. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, meu amado. Tudo bem, meu irmão. Uma tarde abençoada, uma tarde profética. E é uma honra estarmos aqui juntos, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém. Estamos aqui, vamos falar hoje sobre alianças mudam destino e frutos, né? Porque nós estamos vivendo um tempo, né? Que as pessoas têm maquiado os frutos, que as pessoas têm colocado frutos de plástico em árvores de verdade. E a gente vive hoje um tempo que tem muita fantasia. Verdade. E pouca verdade. E a gente vem aqui para a gente debater esse assunto, falar sobre assunto, falar sobre alianças, falar sobre alianças que foram feitas, alianças que foram desfeitas e sobre frutos. Vamos começar sobre frutos, né, pastor? Você que tem muitas palavras sobre frutos, palavras edificantes, palavras que edificaram a minha vida, a minha casa. Eu queria começar te dando a oportunidade para você trazer um versículo para a gente meditar e uma palavra aí. E falar sobre frutos. O que é frutos para você? O que é frutos na Bíblia? O que é frutos perante ao Senhor? Eu queria recitar em Mateus, capítulo 21, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
Jesus avista uma figueira de longe. Obviamente que Deus sabe todas as coisas. As folhas estavam verdes. Mas quando ele chegou, porque ele estava com fome, diz a palavra que ele estava com fome. E ele se dirigiu àquela figueira pensando que havia fruto nela, porque as folhas eram bonitas. Mas chegando lá, ele não viu fruto na figueira. E ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasça fruto. E a figueira secou imediatamente. O que eu quero dizer nisso? Figueira linda por fora. Mas toda figueira, toda árvore, ela primeiro vem as folhas. Depois vem as flores. E das flores nascem os frutos. Eu posso até dizer que era uma figueira mentirosa. Vou mais além, dizendo uma figueira enganosa. Ou seja, nem tudo que parece é. Parece que é, mas não é. A gente olha, às vezes, para o ser humano, trazendo para o lado do ser humano, tem muita gente que está parecendo que é, mas não é. Mas eu quero deixar uma palavra aqui, nesta tarde. Nada fica em oculto aos olhos de Deus. Sabe por quê, Átila? Porque Deus, sabe por quê, pastor Marcílio? Sim. Porque Deus conhece isso aqui nosso. Conhece o nosso coração. Eu posso fazer 1000 coisas para você ver. Mas o importante é que Deus conhece o nosso coração e sabe quanta gente está falando a verdade ou não. Porque a verdade, ela não volta vazia. A palavra não volta vazia. Quando é de Deus, a palavra não volta vazia. Eu posso até dizer que são lobos revestidos de ovelhas. Talvez você que esteja do outro lado aí não esteja entendendo. Mas não tenho nada contra ninguém, porque cada um vai dar conta de si mesmo. A fé, anota aí, Átila, a fé, a salvação e a atitude, elas são individuais. Boa. Sou eu que vou dar conta do que eu estou fazendo. Não adianta naquele dia dizer, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos, apartai-vos de mim, maldito. Figueira, de longe, ele avistou folhas bonitas, mas não tinha flores e nem fruto. Eu posso até dizer, no mundo de hoje, o que se diz aí fora, nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia fala, pela árvore conhecereis os frutos. Se está dando fruto, meu irmão, pode ter certeza, você vai ser apedrejado. É verdade. Estou procurando aqui uma... Se você está dando fruto, pode ter certeza, você vai ser apedrejado. Porque a figueira estava com folhagens bonitas, mas não tinha fruto. Às vezes a gente olha um bom pregador, um bom isso, um bom aquilo, mas e os frutos? Quero te fazer uma pergunta aqui que Pode o pessoal pode estar aqui do outro lado da câmera aqui, a nossa audiência aqui, Sim. os irmãos aqui, podem estar perguntando aqui, o que são frutos? O que são esses frutos que você fala, pastor? São os discípulos. A Bíblia fala, ide e fazei discípulos.
O que precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Forte, hein? Repete para mim. Repete falando aqui para nossa audiência. O que precisa ser feito para ir para o inferno? Nada. Como? Mas eu aceitei Jesus. Aceitou Jesus e ficou no teu quarto esperando ele voltar? Opa, tá falando contigo aí? Você que tá aí. Você tá recebendo de Deus agora porque você fala dos outros, reclama dos outros, critica os outros e você está fazendo o quê? E você está fazendo o quê com o que Deus te deu? Você não está fazendo nada, porque se a pessoa não fizer nada, o que acontece com a pessoa que não faz nada, que só fica assim de braço cruzado, só fica torcendo para alguém, reclamando de alguém? O que acontece com essa pessoa? Cadê os frutos? Perante a Bíblia. O que vai acontecer? Não precisa fazer nada para ir para o inferno. Por isso que ela aceita Jesus, se recolhe, não faz nada, aí não cumpre a missão que Deus quer. O quê? Ide e fazer discípulos. Então, não precisa fazer nada. Está sendo egoísta. Deus quer uma atitude nossa. Não aceitar Jesus e ficar parado. Não, vai. Vai e prega o evangelho. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer outra. Eu não estou preparado. O que eu faço, pastor? Eu estou usando aqui um exemplo aqui que eu escuto todo mundo falar aqui. Certo. Eu não estou preparado. Eu queria saber quando alguém fala isso, que eu não estou preparado para eu falar, eu não estou preparado para eu me posicionar, eu não estou preparado para eu fazer tal coisa, para eu falar de Deus, mas eu me preparo para ir para a academia, eu me preparo para fazer um monte de coisa, mas eu não estou preparado. E quando a gente escuta essa frase, que é uma frase corriqueira e no nosso cotidiano. Por nós sermos pecadores, quem está preparado? Eu faço outra pergunta. Quando você vai estar preparado? Nunca. Nunca. Nós somos pecadores. Fomos concebidos no pecado. Agora, quer um preparo? Ser policial, ele tem que ter um preparo para ir para a rua. Sim. Um médico tem que ter um preparo. Uhum. Ser um piloto de helicóptero, você tem que ter um preparo para pegar a aeronave e pilotar. Uhum. Assim é com Deus. Primeira coisa para se preparar é o arrependimento. É saber que tem um Deus que é fiel e justo para perdoar os pecados. Muito bom. Verdade. Primeira coisa é o arrependimento. Isso aí. Eu aceitei Jesus fumando e bebendo. Automaticamente, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já começa a habitar em você. Então você vai vendo que você tem que tirar um carrapicho. E ela não acontece por osmose. Não é da noite para o dia. Verdade. Eu sou crente hoje, acabou tudo, Deus abençoou. Não, não é assim. Se fosse assim, Naamã daria só um mergulho. Uhum. Naamã teve que dar 7 mergulhos. E cada mergulho que ele dava, quando ele levantava, ele olhava, a lepra ainda estava lá. Mas o mergulho primeiro que ele deu, o orgulho caiu. O orgulho ficou na água. Até porque foi feito ele não podia ter orgulho para entrar naquela água. Né? Que a água não era a água mais cheirosa e não era a água mais limpa. Então, quem tinha orgulho dificilmente entrava ali. Isso. E ele não ia mergulhar, só que ele teve um amigo. Foram os soldados dele, que falaram assim, o que te custa? Talvez se te dissesse o profeta, faz isso, faz aquilo, você não faria para ficar curado? Verdade. Então tem amigos também que vão nos levar para perto de Jesus. Mas tem amigos, aspas, que vão nos levar para longe de Jesus. Então a primeira coisa, para ter fruto e ter preparo, arrependa-se. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da salvação.
Ah, pastor, e ontem? Ontem se foi. Ah, e o amanhã eu não sei se vou estar vivo. As pessoas estão deixando. Ah, eu não estou preparado. Quando você vai estar preparado? Verdade. Nunca. Porque o preparo não é da noite para o dia. Você tem que se limpar automaticamente. E essa limpeza que Deus quer, a lepra, você olha no espelho, você quando tem ela lepra no olho nu, você olha de fora. Mas existe uma lepra que ela vem da alma. Ela vem de dentro para fora. Foi assim que Naamã começou a se limpar. Ó. Cada mergulho que ele dava. Primeiro mergulho, arrependimento. Muito bom. Segundo, orgulho. Terceiro, remunga. Começou a remungar. Talvez não seria fafanha, como é que é o rio? Outros rios melhores do que... Abanas, os rios de Damasco, enfim. Mas, agora eu te pergunto, Átila, onde Jesus foi batizado? Qual rio? Ah, foi no Jordão? Foi? Foi. Qual o rio que o profeta mandou ele mergulhar? No Jordão. Por que ele reclamou e Jesus não reclamou? Ah, eram braços, eram influentes. Era braços, eram influentes. Não, peraí. Forte, hein? Se era braço, era influente, era o mesmo rio, corria a mesma água. Eu tô olhando aqui, é verdade. Tá entendendo? Então, esse é o que Deus quer. Arrependimento. Forte, hein? Primeira arma do ser humano para começar a caminhar na presença de Deus. Muito bom, perfeito. Profundo, hein? Extraordinário. Profundo. E vocês que estão aqui nos assistindo aqui, comentem, curtem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Dá um joinha aqui para a gente levar para mais pessoas escutarem, terem a vida edificada. A palavra aqui que Deus tem usado o pastor Rogério aqui, muito profundo, né? Isso aí. É uma reflexão, né? E sobre os frutos, é muito tremendo, porque assim, o Espírito Santo veio falando muito ao meu coração sobre Judas. Judas teve a sua oportunidade, teve o seu momento, teve a sua chance, mas não deu fruto. Não deu fruto de arrependimento. Não. Foi discípulo. Foi fruto de remorso. Isso aí. Caminhou com Jesus, Judas comeu teve com remorso. Jesus, andou com Jesus, viu os sinais com Jesus, mas não se arrependeu. Forte, né? É isso aí. Então, eu chego a me arrepiar aqui. O Senhor está falando para... por favor. Repete, por favor. Judas, ele caminhou com Jesus, comeu com Jesus, Viu milagre? viu milagre com Jesus, mas não teve arrependimento. Era discípulo ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. A Bíblia fala que ele sentiu remorso e não arrependimento. Há uma diferença de remorso para arrependimento. Verdade. Então, tanto é que lá em João 12, quando aquela mulher faz aquele ato profético de ungir os pés do Senhor com nardo, ele se levanta. Por que não pega esse perfume, vende e dá aos pobres? Mas será que iria dar mesmo? Porque por algumas moedas ele se vendeu. E quantos se vendendo? Quantos nos dias de hoje se vendendo? Meu Deus. Por causa do dinheiro, É verdade. do poder, dos recursos, a questão de partido A, B, C. Não. A gente tem que levantar a bandeira de Cristo. Amém. E a bandeira que nós estamos levantando aqui é de Aleluia. Cristo. Verdade. Não é de partido, não é de A, B ou C, igreja. de igreja, de placa. Reino de Deus vai além de uma placa. Nem de cargo eclesiástico. Isso aí, o reino de Deus vai além de um cargo, de uma placa. E discípulo tinha o cargo, o Judas tinha o cargo de discípulo. Andava com Jesus. Mas o que ele fez no final? Vendeu Jesus. Ele escolheu, né? Ele escolheu, ele Tudo fez é uma escolha. Isso aí. Tudo é uma escolha. As pessoas ficam se escondendo, ficam omitindo,
Né? E a vida é feita do seguinte, é de escolhas, de movimento. Você tem que se movimentar, você tem que se posicionar e você tem que escolher. E Átila, a Bíblia fala em Malaquias que naquele grande dia verás a diferença entre o que serve e entre o que não serve. Entre o justo e o ímpio. Verdade. Forte, hein? E há Muito muitas forte. pessoas assim, que eles estão, só porque estão ao lado de Jesus, carregam um cargo, carrega um discipulado, são até discípulos, mas não estão dando fruto. E aí o Senhor está convidando essas pessoas hoje para quê? Para dar fruto, para mudar, Uau. tá? Para entrar dentro do que é para entrar, que é o chamado, que é o propósito, que é o arrependimento, que é a mudança. Então, que nós Forte. possamos entender isso. Jesus nos convida hoje a mudar, a melhorar, a avançar, a viver a verdadeira caminhada com Cristo. A verdadeira caminhada com Cristo é o quê? É renúncia, Verdade. né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? A luta maior hoje no ser humano é negar a si mesmo. É negar o dinheiro, negar a fama, negar o status, negar as condições. Então, quando a gente entende que Jesus está acima de todas as coisas, meu irmão, a gente vai dar fruto de manhã, de tarde, Uau. de noite, de Forte. madrugada, Forte. feriado. Mas tudo que você falou aí, pastor, tem uma situação. Estou até com uma pessoa aqui nos bastidores aqui, Matheus, eu vou falar algo para você. Matheus é um amigo e um telespectador também do nosso canal, já gravou aqui, está aqui nos bastidores aqui. Matheus, tudo para a gente avançar ou para a gente declinar depende o quê? De uma atitude. Judas teve uma atitude de Judas, de traidor. Porque eu aprendi algo aqui, eu tenho aprendido algo, né? Deus falou algo comigo uns 3 meses atrás, que se Judas pensasse ou refletisse nisso, nunca é quanto você vai ganhar, nunca é quanto você ganha, é com quem você anda. Acabou. Ele pensou no ganho, não pensou que ele estava andando com alguém que iria... É muito mais do que o ganho financeiro, é muito mais do que o ganho material, porque muitas das vezes a gente se perde, se ilude até com uma coisa momentânea. Ele pensou que a atitude dele foi de momento, a atitude dele não foi de longo prazo. E o jogo com Cristo, o jogo da vida, o jogo de quem vai vencer é jogo de longo prazo. Então não é atitude momentânea, não é atitude do ganho hoje, é atitude da caminhada. Átila, ele estava preocupado com ouro e com a prata, e ele estava com alguém que é o dono do ouro e da prata. Enquanto ele está preocupado aqui na terra com a prata e o ouro, a ponto de se vender, a ponto de trair, ele está com alguém que é o dono de tudo isso. Verdade. Forte. O que você precisa, Judas? Toma. O que você necessita? Está aqui. E o mais importante não é o estar aqui ou não é o receber. Isso. É o seguinte, na minha concepção aqui, ao invés de a gente pensar quanto que eu vou ganhar, é quanto que eu vou caminhar. Aleluia. E quanto que eu vou aprender. Amém. Porque o ganho material é momentâneo, mas a caminhada é longa. Glória a Deus. Bebe, como é que é o versículo que você falou comigo? Que você tinha falado aquela vez que caminha e bebe, tem sede. Ai, Calma aí. Come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Exatamente. Come e bebe, foi a palavra que o Senhor deu para o profeta Elias, né? Come e bebe. Elias queria a morte. Elias queria parar o ministério, forte. Parar a chamada. Muito então, forte. Mas por uma atitude, ele queria parar a chamada. Mas aí, Deus vai lá, lembra ele, fala o quê? Come e bebe, porque muito longa é a sua caminhada. Mas isso é o quê? Longo prazo. A vida com Deus, a vida de quem vai prosperar não é sobre ouro e prata. É muito mais do que isso. Aí é o quê? Tem que fazer o quê? Comer, beber
E caminhar. e caminhar. E o Comer, tempo beber, é caminhar. de Deus. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Se focar no momento, se focar na atitude momentânea, é o que eu sempre falo. Eu estou 35 anos fazendo a mesma coisa, na mesma profissão, e eu vi 99% pensar assim, quanto eu vou ganhar? Não é comigo, não. As atitudes que eles tomaram em relação ao futuro. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? Mas não é assim. Com quem eu estou andando. Se Que às per- vezes você ganha hoje, você está ganhando. Hoje você acha que você está ganhando. Eu vou botar R$ 100 hoje. E essa pessoa que com quem você está caminhando, ela não tem R$ 1 para te dar. Mas ela tem uma sabedoria. Ela tem uma visão. Ela tem uma expansão que isso aqui hoje pode ser muito para você. Porque, vamos lá, o que aconteceu com Jacó e Esaú? Deixa eu só terminar algo aqui. Se perdeu por causa das moedas, Judas, mas não se achou por causa da presença. Meu Deus. Forte, hein? Se perdeu por causa das moedas, mas não se achou por causa da presença. A presença foi embora, sumiu. Enquanto ele estava lá contando as moedas, porque vendeu, porque ganhou, porque se deu bem. E cadê a presença? Ó, sabia que tem pessoas assim? Tem pastores, tem religiosos, tem empresários. Ó, tá contando agora os valores. É isso aí. Mas cadê a presença? É isso aí. Cadê a presença? É isso. A gente nunca pode se movimentar pelo ganho imediato. Pelo que você acha que está palpável. A gente tem que se movimentar pelo sobrenatural, pelo que vai acontecer, pelo processo. Você imagina se Davi se movimentasse pelo presente. Você imagina se José se movimentasse pelo presente. Você imagina se Daniel se movimentasse pelo presente. Você lembra quando a mulher de Jeroboão foi lá levar para o profeta Aias um presente para saber se o filho ia viver ou ia morrer? O profeta fisicamente estava cego, mas quando ela botou o pé na porta, o profeta falou pelo Espírito Santo: entra, mulher de Jeroboão. Ou seja, Deus ali mostrou para ele quem é que estava entrando. Ela vinha disfarçada. Ela botou um disfarce, vou lá perguntar ao profeta. Mas quando o Espírito de Deus está presente, quando o Espírito do Senhor está presente, ele vai iluminando o caminho, ele vai nos orientando e mostrando quem é quem. Uau. E mostrando aonde a gente deve entrar e onde a gente não deve entrar. Ele vai sinalizando. Esse é o detalhe, ele vai sinalizando. Aqui você entra, aqui você não entra. Aqui você vai, aqui você pega, aqui você não pega. Então, Geazi, Eliseu não pegou o ouro e a prata, a riqueza de Naamã. Mas Geazi foi lá e pegou e ficou leproso. A lepra de Naamã passou para Geazi. E tem muitos assim, Átila. Tem muitos assim, pastor Rogério. Estão leprosos porque estão pegando o que não é para pegar. Estão botando na mão onde não é para botar. Aí, como é que vai dar fruto? Porque tem algo impedindo de o fruto fruir, de o fruto florescer. E para dar fruto tem o tempo. O tempo não é imediato. O tempo é a escolha. O tempo para dar fruto, você tem que jogar a semente, regar, cultivar, passar os anos, para assim a árvore começar o quê? A dar os frutos. Mas isso é o quê? O jogo de longo prazo. E o jogo não, o longo prazo. O longo prazo, desculpa a palavra jogo, o longo prazo é você abrir mão. E o longo prazo é você não pensar no momento. Por quê? Porque quem caminha com Deus tem visão. E quem tem visão tem futuro. Quem tem visão não se corrompe com o presente. Ou não escolhe o presente sem olhar o futuro. Sem saber, será que é isso que Deus quer? Às vezes, eu quero comprar uma casa, eu tenho uma oportunidade. Mas será que Deus quer que você fique nessa casa? Será que no seu futuro, será que isso vai atrapalhar o seu futuro? Então, qual o sinal que você tem? Qual a direção que você tem para você tomar essa decisão? É o quê? É uma atitude de impulso ou é uma atitude direcionada? Deus está mandando dizer para alguém: esvazia o teu ego do teu eu e enche o teu coração do eu sou. Mergulha. Esvazia o teu coração do teu ego. Qual é a palavra? Mergulha, igual Naamã fez, e começa a tirar os carrapichos. Isso aí. Vamos lá, ó, vocês que estão aqui nos assistindo, olha que palavra forte.
Pastor, repete aí, por favor. Esvazia o seu coração do seu ego e enche o seu coração do eu sou. Quem enviou Moisés? Diga a Faraó que o eu sou te enviou. Moisés não foi vazio, Não. Moisés não foi cheio do ego, Moisés não foi cheio do dinheiro. Uau. Foi cheio do Espírito Santo. Forte. E vocês estão falando e Deus falando comigo aqui, que diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Que palavra que Deus me deu aqui. Forte. Qual que é? Sansão, quando estava Não, com mas qual que é a passagem? passagem, está lá em Juízes. Vê que eu estou sem óculos. Juízes 16, 20, é isso? Juízes 16, 20. Juízes 16, O 20. Espírito do Senhor se retirou de Sansão após ele revelar a Dalila que o seu cabelo, símbolo do seu narizeado, nunca foi cortado. Eu tiro algo de Deus aí. Não revele o teu segredo para pessoas que não estão na presença de Deus. Repete, pastor, por favor. Não revele seu segredo para as pessoas que não estão na presença de Deus. E vou mais além. Não revele o teu sonho, as promessas que o Senhor tem na sua vida para quem não está no mesmo propósito. Aí. Amém. Para quem não está no mesmo foco. Pode dois caminhar juntos se um tiver de acordo? É o mesmo, tem que estar no mesmo propósito, né, pastor? No mesmo espírito. Mesmo espírito. Na mesma direção. Mesma ligação que é Deus e o Espírito Santo. Oh, muito bom. Isso aí é muito profundo porque a gente fica refletindo aqui, né? Em quão raso a gente é, né? Quando a gente mergulha na palavra, quando a gente mergulha no ensinamento, quando a gente vai realmente ir para a fonte, né? Quando a gente vai consultar o manual e quando a gente vai consultar aonde não tem erro, aonde tem direção, aonde tem resposta, aonde tem todas as respostas para a gente seguir. Às vezes o quê? Às vezes a gente se perde por não consultar. Verdade. Às vezes a gente se distrai por não consultar. E às vezes a gente deixa de cumprir um propósito por não consultar, por não ter paciência, por não consultar que a vida de Jó não foi fácil. Não. Que teve um momento que às vezes Deus permite que você perca quase tudo para saber aonde está o teu coração, aonde está a tua intenção. Porque o evangelho não é o que estão pregando aí sobre você vai ganhar, você vai prosperar, você vai avançar, você vai... Tem os avanços? Tem os avanços. Claro. Mas também tem o quê? Tem a renúncia. Tem a renúncia, tem o ego, tem a vaidade, tem o despir do ego, despir da vaidade, para de verdade você se conectar com Deus e saber aonde está a sua intenção. Se estão nas coisas ou se estão no propósito. As suas intenções estão em quê? Em coisas ou em propósito? E tem algo aqui que o Senhor está me incomodando aqui para falar, que aonde tem unção, não tem persuasão. Aonde tem unção, não tem persuasão. Não adianta eu falar bem, não adianta eu ter o curso, não adianta eu ter a programação, não adianta eu ter a hipnose, não adianta eu ter o preparo humano se eu não tenho a conexão com o alto. E, Atila, há casos aí que a pessoa tem o poder, tem a fama, tem o dinheiro, tem as condições, mas falta ali a presença. É isso. Tem tudo, materialmente falando. Tem tudo, materialmente falando, tudo. Estalou o dedo, está na mão. Mas não tem a presença. É isso. E a presença de Deus não se compra com dólar, com euros, É isso. com real. A presença de Deus se conquista
com oração, fidelidade, obediência, Perdão, humildade, perdão, Principalmente arrependimento. perdão. Arrependimento. É. humildade. Isso aí. Humildade, porque humildade é você reconhecer, é você perdoar, é você se despir do eu. É você saber que o seguinte, nós somos pecadores. São as 3 frases, né, que nós falamos, né? Errei, me perdoa e eu te amo. Vamos lá, no capítulo anterior, o pastor Rogério me ensinou aqui 3 frases que mudam o destino e que mudam a nossa história. E se for imaginar aqui, olhar, não são frases grandes, Não. são palavras aqui. Eu errei. A primeira, me perdoe. E a terceira, eu te amo. Isso tem muito a ver com Forte. caráter, isso tem muito a ver com humildade. Porque quando você reconhece o erro, quando você pede perdão e quando você decide amar, acabou. Acabou, não tem para onde correr. Por quê? Porque o céu vai descer. Porque vai liberar o que está travado, vai acontecer de Deus realmente reconhecer. Porque Deus te reconhece a gente nas nossas atitudes, Amém. nas nossas verdadeiras atitudes. E admitir o erro, pedir perdão e decidir amar é forte demais. Você nota que o profeta Eliseu, ele não precisou pregar para a Sulamita. Ele não falou um ai. Sulamita vendo que ali vai um santo homem de Deus. Através das atitudes do profeta Eliseu, ela fez um quarto para ele, em cima da sua casa, e o hospedou. Tremendo. Você colocaria alguém na sua casa que você não conhece? Faria um quartinho para ele? Mas ela conseguiu ver, através das atitudes do profeta Eliseu, que ali ia um santo homem de Deus. É isso que as pessoas aí fora têm que ver na gente. Um santo homem de Deus. Porque de balela nós estamos cheios. Hoje estão vendo nos homens de Deus, nos Mentiras, politicagem, hipocrisias, Vaidade. colocando política, misturando com igreja. Não que não tivesse naquele tempo, mas era difícil você colocar alguém no altar e fazer propaganda e abraçar um político. Hoje não. Parece que está sentindo prazer para encher a igreja. Se fosse para encher a igreja, Deus não precisava que ele falasse assim, ó, há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Deus não está preocupado com quantidade, Átila. Deus está preocupado com qualidade, com verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso, forte. Estamos aqui, chegando no final de mais um capítulo do Crescer e Multiplicar. Nosso tema espiritualidade, nosso tema conexão, nosso tema obediência, alianças, frutos e presença de Deus, buscar a presença, né? Amém. Porque nós não somos perfeitos. Verdade. Estamos longe disso. Não. Porque Perfeito só um. Só um. Você falou Deus. sobre aliança. Eu acho linda a aliança de Deus com Noé. Deus primeiro revela o que ele quer no papel e depois tira do papel e vai dando condições a Noé É isso. de construir. Vai dando condição de construção para ele. Amém. E uma vez o Espírito Santo falou no meu coração. Noé entendia daquilo ali? Noé era engenheiro naval? Não. O Espírito Santo foi orientando, foi conduzindo. Foi guiando. Porque primeiro ele abriu o coração para o projeto. Se o projeto vem de Deus, quem somos nós para fechar o coração? Então, Repete aí, por favor. Se o projeto vem de Deus. se o projeto vem de Deus, quem somos nós para fechar o coração? Ele abriu o coração para o projeto de Deus. E aí um homem... Ouviu e obedeceu. Isso aí. Confiou. Isso aí. Um homem que não tinha capacidade nenhuma de construção e de fazer de 3 andares.
Meu Deus do céu, Jesus. Glória a Deus. Então, assim, Deus, às vezes não, ele quer nos capacitar em áreas que nós se achamos improváveis, descapacitados, despreparados. Meu Deus, é forte. E o que Noé faz? Se coloca. O que Noé faz? Se apresenta. O que Noé faz? Se lança. O que fala Eclesiastes? Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Noé se lança. Gente, é claro isso. Tinha que entender um pouco de engenharia naval. Tinha que entender um pouco daquele assunto. O cara não estudou para aquilo, não se formou naquilo. Meu Deus. Quem capacita Deus está falando é o Senhor. comigo. Deus está falando comigo forte aqui. Quem capacita é o Senhor. Deus está falando forte. E aí, não que a gente é contra a faculdade, Não, a claro que não. escolaridade, o preparamento, mas vai mostrar um Deus que ele pode levantar quem não tem e quem tem. Então, mas você me falando isso aí, o que eu estou raciocinando aqui? Que Deus não pegou quem estava preparado, pegou quem estava disponível. Capacita os escolhidos. Isso aí. Ele só pegou quem estava disponível. Noé estava disponível para fazer a obra e para fazer o projeto dele, mesmo que não tivesse chovendo, mesmo que fosse num lugar que não tinha água, mesmo que fosse num lugar que não tinha nada a ver, não tinha lógica. E ele não disse que não sabia fazer. Isso não aí. Saiu da boca Então, dele isso. Então, é o que eu sempre falo. Então, é forte. Isso aí Deus acabou de renovar o meu fôlego, Deus acabou de me dar mais um gás, porque não é o estar preparado, é dizer, eu estou disponível. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Conta eu estou comigo. disponível. Ele não falou, eu não sei fazer. E Deus não viu um justo na terra, a não ser Noé. Isso aí. Ele falou só assim, Deus, é comigo? Então eis-me aqui. Conta com... Tô aqui. O que é para fazer? É para fazer no papel primeiro? Foi lá, desenhou no papel. É para sair do papel? Então manda madeira, Deus foi mandando. Manda o prego, foi mandando. Manda betume, foi mandando. Você sabe fazer um barquinho, pastor? Nem de papel, né? Nem de papel. Nem eu. O cara construiu uma arca gigantesca, Verdade. botou vários animais Deus, dentro. Verdade. Deus é tremendo. Vamos, obrigado. Deus manda dizer que o projeto está de pé. Deus manda dizer que o projeto está de pé. O projeto está de pé. E não diz que você não pode. Não diz que você não pode. Deus manda te dizer que o projeto está de pé. E não diz que você não é capaz. Aleluia. Porque a própria palavra diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Oh, glória. E quem nos fortalece é o Senhor. Amém. A cada dia, a cada segundo, a cada momento das nossas vidas, é Ele que nos fortalece. Recebe essa palavra. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado aí por tudo aí, tá? Deus abençoe. Um prazer ter vocês aqui comigo. Espero que a gente possa estar dando continuidade a esse projeto, que é um projeto que Deus tocou no meu coração de eu convidar pessoas que eu conheço há mais de 20 anos, alianças. Eles têm uma amizade de 35 anos, eu com amizade com eles de mais de 20 anos, onde existe caráter, onde existe aliança, onde existe muito choro, muita dor, mas também muita alegria. Verdade. Porque o tempo é o Senhor de tudo. O tempo diz quem é quem. O tempo é o Senhor quando você não tem nada. Quando eu andava a pé, quando eu tinha uma Kombi, quando eu comprei um caminhão sem ter R$1 no bolso, e ele foi lá abrir um crédito para mim de boca. Ele e o irmão dele me deram crédito quando eu estava precisando de um caminhão, quando eu estava precisando de um empurrão. Que tem momentos na vida que a gente não tem nada, a gente só tem uma palavra, a gente só tem a gente tem o mais importante, a fé e a coragem. E Deus coloca pessoas certas no nosso caminho. Verdade. E assim, quando você tem caráter, a amizade permanece. Quando você tem caráter, se você sair, você sai melhor do que você entra. Então, quando eu fiquei na rua, desesperado com a minha família, esse aqui que me ligou. Se acalma, Deus vai te dar uma direção. Eu sofri uma situação na minha vida que eu não desejo para ninguém. E eu vi minha filha falar assim para mim, pai, onde a gente vai morar agora? Eu tenho que ir para o banheiro chorar e voltar com o rosto lavado e dizer, filha, Deus nunca desamparou a gente. Não é agora que Ele vai desamparar.
Então, irmão, as verdadeiras alianças são reveladas no fogo. No fogo da provação, no Meu fogo da Deus, guerra. Forte. Rabassorecandarabás. As verdadeiras alianças são reveladas na hora que a chapa esquenta, que o negócio aperta. Aonde todo mundo sai, na hora todo mundo vai embora. Na hora que todo mundo te vira as costas, tenta puxar teu tapete e destruir. As verdadeiras amizades, Amém. as verdadeiras alianças vão estar ali contigo. Amém. Tu com milhões, tu com dinheiro ou sem dinheiro vão estar ali com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Que nós possamos continuar, né, os próximos capítulos. Deus abençoe. Deus abençoe, meu amigo. Que vocês tenham gostado, que vocês se conectem. Não, calma aí, Ana. Eu vou cortar aqui, desculpa. Obrigado a todos pelo tempo de vocês. Obrigado a vocês por tudo. Amém. Que o Senhor permita que possamos ter mais capítulos como esse e que possamos dar continuidade a esse projeto para crescer e multiplicar na tua fé e na tua atitude. Amém. Obrigado. Fé, coragem e se movimente, porque Deus é Deus de movimento. Paz. Deus abençoe.